O Código dos Caídos. Os símbolos secretos da elite moderna. Você vê todos os dias. Nos filmes, nas marcas, nos clipes, na música, nos grandes eventos esportivos, nos palcos de premiações e até na arquitetura de cidades modernas. Mas não percebe. Por quê? Porque você não foi ensinado a ver. O mundo que você enxerga, gente, é só uma camada. Uma camada superficial. O verdadeiro jogo acontece por trás do véu da realidade, entre códigos, linguagens ocultas e símbolos ancestrais herdados por uma elite que se diz herdeira dos deuses ou dos caídos. Você já reparou como o olho que tudo vê aparece em contextos diversos, no entanto, totalmente diferentes? Desde a nota do dólar até clipes de artista pop. Ou, como gesto de mão em formato de chifrinho, virou quase um item obrigatório em capas de álbuns, ensaios da moda e premiações de indústria musical. São apenas coincidências, no caso, estéticas, ou parte de uma linguagem simbólica secreta que apenas os iniciados compreendem? E por que esses símbolos estão sempre associados a temas como fama, riqueza, influência e poder? Há um motivo, tá? E ele começa muito antes da Revolução Francesa, muito antes da maçonaria moderna. Ele começa no Éden. Segundo textos apócrifos, registros sumérios e tradições ocultistas, houve um tempo em que seres celestiais desceram à Terra, chamados de anjos caídos, vigilantes, ou simplesmente os caídos. Eles ensinaram aos humanos segredos proibidos, armas, astrologias, cosmologia, medicina, feitiçaria, alquimia. Deram símbolos, signos, chaves. E esses símbolos nunca deixaram de ser usados. De forma velada, silenciosa, disfarçada de arte, moda, marketing ou tecnologia, a elite moderna preserva e utiliza os códigos dos caídos. Para quê? Para manter o controle, manipular o inconsciente coletivo e abrir portais energéticos invisíveis ao cidadão comum. Você já se perguntou por quê marcas como Starbucks, Versace, Columbia, Editors e Paramount usam imagens mitológicas com conotações ocultas? A sereia com duas caudas, o rosto feminino rodeado por estrelas, o sol nascente sobre montanhas triangulares. Não são apenas logotipos, tá? São selos. Selos de proteção, de invocação, de pacto. O público consome esses símbolos sem saber o que ativa. E ao fazer isso, alimenta com atenção, energia e aceitação o sistema que os criou. Você já reparou como o palco do Super Bowl se parece cada vez mais com templos egípcios, portais mesopotâmicos ou câmaras rituais maçônicos? Coincidência? Ou um grande ritual de massa, transmitido ao vivo para bilhões de pessoas. Agora vamos mais fundo. Na cultura pop, você vê olhos tapados, rostos divididos, borboletas monarca, máscara de coelho, damas xadrez, coroas viradas. Cada um desses elementos está diretamente ligado a sistema de programação mental derivado, sabe do quê? MK Ultra. E uma forma simbólica oculta que remete à dualidade, ao controle, à fragmentação do eu. Esses códigos aparecem em videoclipes como o de Beyoncé, Lady Gaga, Doja Cat, Billie Eilish, mas também em filmes como Ayers, Clube da Luta, Coraline, Donnie Darko. E curiosamente, todos esses filmes e artistas têm ligações diretas ou indiretas com grandes conglomerados de mídia que pertencem, adivinha, às mesmas famílias. Mas por que repetir os mesmos símbolos em tudo? Simples. O símbolo ativa arquétipos. Ele fala direto com o inconsciente. Ele não precisa ser entendido. Ele precisa ser visto. E o que você vê, sem perceber que viu, te molda. Você consome, você aceita, você integra. E o sistema continua operando, sem jamais ser percebido. Os caídos, segundo o Enoch, os livros sibelinos e tradições herméticas deixaram registros que sobreviveram às religiões oficiais, tá? Esses registros deram origem aos alfabetos simbólicos usados por seitas, ordens ocultas e sociedades, seja elas discretas ou secretas. Maçonaria, Rosa Cruz, Skull and Bones, Illuminati, Templários. Todos utilizam esses símbolos como função de hierarquia, convocação, selamento e transformação. Não se trata de crença, trata-se de estrutura. O triângulo, o compasso, a estrela de 5 pontas, a escada, a abelha, o escaravelho, a caveira. Cada um tem camadas de interpretação, cada um representa uma função espiritual e uma manipulação psíquica. E quando você os consome de forma inconsciente, num clipe, num desfile, numa marca, você está participando do rito, mesmo sem saber. Você já reparou como o símbolo do infinito parece junto com serpentes em muitos produtos de luxo? Ou como a cor púrpura e o dourado dominam os palácios, as campanhas políticas e os trajes papais? São cores reais? Ou são códigos energéticos para invocar arquétipos de dominação, realeza e divindade falsa? A elite moderna sabe exatamente o que está fazendo, tá? E você, por enquanto? Não. Até agora. Em 2012, durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Londres, o estádio inteiro foi transformado em um gigantesco teatro simbólico. Torres negras, seres encapuzados, olhos gigantes, anéis flamejantes, um evento transmitido ao vivo para bilhões de pessoas, com rituais visuais representando caos, pandemia, colapso e renascimento. Coincidência? A pandemia chegou em 2020, mas e se aquilo já fosse um anúncio ritualístico? Uma invocação pública, talvez? Um código dos caídos ativado em escala global? Não sei. Sim. Porque esse é o padrão. Antes de cada grande evento histórico, a elite mostra o plano em símbolos. Eles não escondem. Eles nunca esconderam. Eles codificam. E para quem enxerga, eles gritam. Você já percebeu que os maiores escândalos políticos
artísticos e econômicos ocorrem sempre após mega eventos ritualísticos. Oscar, Grammy, Met Gala, Copa do Mundo. Os figurinos, os palcos, os gestos, os padrões geométricos, tudo cuidadosamente orquestrado. Não é estética, é liturgia. E existe uma agenda que quer normalizar a presença dos símbolos dos caídos em cada aspecto de sua vida, tá? Roupas, aplicativos, arquitetura, design de interiores, filmes da Disney, até nos jogos infantis. Por quê? Porque quanto mais exposto, mais aceito. E quanto mais aceito, mais forte se torna. O que você chama de moda, tendências e inovação, ele chama, sabe de quê? De processo de iniciação em massa. Um mundo onde o símbolo se torna familiar, onde o olho que tudo vê vira acessório, onde o pentagrama vira estampa, onde o trono do anticristo é preparado com holofotes e likes. O código dos caídos está em todo lugar. E o mais perigoso? Ele não precisa mais se esconder. Porque você parou de questionar. Agora eu te pergunto, você ainda acredita que tudo isso é coincidência? Ou será que chegou a hora de ver além do símbolo e enxergar o sistema? Te vejo no próximo.